nós recebemos aqui para a entrevista o vereador Adevair Cabral. Ele vem falar sobre a polêmica decisão de fazer as oitivas da CPI do Paletó fechadas ao público e imprensa. Essa decisão, aliás, já foi ultrapassada, porque ontem o senhor mesmo explicou na Câmara que as CPIs, que as reuniões serão públicas, né? Mas eu vou, só para relembrar, eu vou mostrar aqui um trecho da entrevista que o senhor deu ao repórter Paulo Coelho. Só um trechinho. Eu sempre faço baseado em minhas opiniões. Se eu achar que vai ser melhor dessa forma, mesmo que alguém fique contra, não tem problema nenhum, mas eu quero melhor o andamento, quero transparência, quero democracia e não vou aceitar, tipo assim, interferência de algumas pessoas lá dentro da Câmara que queira que seja dessa forma. Então tem muita gente que quer que sangra, que quer que as coisas, quanto mais pior, melhor. Então nós vamos fazer tudo conforme manda a lei e com a participação bem às claras para todo mundo saber. Nesse trecho anterior, que é onde ele fala. Nesse trecho aqui o senhor fala o seguinte, que essa sessão reservada, secreta, e que o senhor defendia isso em nome da transparência. Até eu e o Mauro comentamos aqui. Veja bem, essa questão. Deixa eu... E aí depois o senhor mudou, aliás. O senhor falava que as oitivas de testemunhas e tal, tudo seriam fechadas. Poderiam não querer falar, etc, etc e tal. Tá, por isso que eu fiz questão de Eu tenho toda a entrevista gravada. Por isso que eu fiz questão de vir pessoalmente hoje. Ótimo. Pessoalmente, porque aí você pergunta e eu respondo. Não, sim, tá, por exemplo, momento nenhum eu disse que as sessões seriam secretas. Secretas e reservadas tem muita diferença. O senhor disse que seriam reservadas. Reservadas. Reservadas, a diferença, secreta não poderia entrar ninguém. E a reservada sim, poderia entrar a imprensa, poderia entrar os vereadores, os 25 vereadores nas oitivas, poderia entrar as pessoas que estão envolvidas dentro da CPI. Então reservar, e secreta não, secreta seria somente os membros da CPI. E no momento que a gente colocou isso aí, alguns pontos que poderia estar em delação em sigilo. Eu não sei quais pontos estaria em sigilo. Essa foi a ideia. Mas em momento algum eu quero sessão secreta. Então, Antério, é o seguinte. Então você quer a sessão aberta? Eu quero a sessão aberta. Poderia ser reservadas em alguns pontos. Inclusive, até trouxe a ata para você ver, e nessa ata ela é oficial da reunião nossa. E lá em nenhum momento tem a palavra secretas. Está dizendo que nós vamos respeitar o regimento interno da casa no seu artigo 62, está escrito aí. Eu até trouxe o artigo 62, no qual diz: as sessões serão públicas, tá? Serão públicas. Mas aí o que eu percebi é que alguns vereadores querem fazer palanque eleitoral, quer se aparecer, nem começou a CPI ainda, eles já começam a divulgar o que está acontecendo. Por exemplo, não aconteceu nada até o momento. Oficial vai ser hoje às 9 horas, essa é oficial, reunião administrativa da comissão, e na sexta-feira seria as sessões ordinárias. Então hoje vai ter sessão? Hoje vai ter uma sessão. Que horas? Às 9 horas, administrativa. Essa administrativa é quando a comissão reúne para poder traçar os planos daqui para frente, o que vai ser, o que vai acontecer, qual que é o cronograma que a gente vai seguir daqui para frente. Isso sim. Tá, mas o senhor já antecipou ontem no plenário uma lista de pessoas que o senhor pretende convocar. Veja bem, nós encaminhamos um ofício para cada vereador, para cada um, dizendo: vocês podem sugerir quem vocês querem que convoque. E quem convoca. Tá. Por exemplo, eu fiz o meu papel, eu peguei e coloquei lá. Minha lista é essa. Não quer dizer que vai ser. Então, mas qual lista que o senhor pretende? Eu sugeri alguns nomes. Que não tem nada a ver com a CPI. Eu não entendi nada daquilo. Porque CPI, vereador, é fato determinado. Tá, veja CPI bem. Só pode ocorrer sobre fato certo e determinado. Vocês só vão poder investigar ali o fato das imagens da CPI do Paletó e da ata. Tá, da gravação lá do lá na CPI está escrito:
Depois do vídeo, o prefeito municipal, ele não tem condições nenhuma de ser prefeito da capital, tá? Bom, mas isso é um conceito, o conceito da representação da quem propôs a CPI. Isso aí não tem absoluto, mas não é esse o fato determinado. Essa é uma opinião de quem escreveu aquilo. Tá, aí, diante disso, eu falei assim, mas então vamos checar se realmente o prefeito tem condições ou não. Aí eu sugeri alguns nomes, como por exemplo, o presidente do Sintep. Tem a ver com a CPI. Presidente do Sintep, você, diante de tudo que aconteceu aí, você pode nos dizer se o prefeito tem cumprido com as obrigações necessárias do prefeito? Isso é uma avaliação do mandato do prefeito, não é a avaliação do ato da CPI, que a CPI vai investigar. Lá dentro da CPI está dizendo que o prefeito não tem condições nenhuma de ser prefeito. Desculpa, mas aí... Não, é sugestão, por exemplo, se o... Eu fiquei extremamente preocupado. Se o vereador quiser que... Não, porque você está colocando Mauro Mendes, Oswaldo Sobrinho... Isso é testemunha de defesa. Sugestão. Não, mas tá errado. Por exemplo, se o vereador falar assim, eu vou sugerir que o Antero... Não vai a lugar nenhum, se é o Antero, eu vou lá dar opinião sobre o prefeito. O prefeito isso vai influenciar ou não vai influenciar? Eu sugeri também que... Tem coisa que o prefeito... Eu acho maravilhoso. Por exemplo, a reforma da Praça lá em casa. Eu sugeri que... Ficou boa. Pagamento em dia. Acho que o prefeito está cumprindo bem o seu papel. Enfim. A gente tem defendido. Eu sugeri que houve o Sival Barbosa, o Alan Zanata, o Silvio, sugeri também. Sugeri também. Eles têm envolvidos no fato. Certo, isso tem a ver com a CPI. Sugestão, Antero, sugestão não quer dizer que vai ser ouvido. A comissão vai reunir, vai verificar se vai ser assim. Deixa eu tentar, porque assim, a ideia da CPI me parece que é apurar, investigar e chegar se de alguma maneira, embora não seja seja mais papel de comissão de ética ou qualquer outra coisa, se houve alguma quebra de decoro ou se houve alguma situação que inviabiliza ou não a gestão do prefeito daqui para frente, certo? Vocês não vão investigar, obviamente, o fato passado, embora tenha sido conhecido agora, então tem até uma argumentação jurídica. Mas eu quero saber o seguinte, qual que é a finalidade mesmo da CPI? Como é que ela vai... aonde ela quer chegar? Ela quer provar que o prefeito é inocente naquelas imagens e, portanto, tem que continuar prefeito, ou ela quer provar que houve efetivamente uma quebra de decoro do prefeito, ainda que enquanto deputado estadual, e que ele não tem mais... Porque assim, quando o senhor coloca o presidente do Sintep, o prefeito está cumprindo suas obrigações, o exemplo que o senhor deu aqui, isso aí é papel de advogado de defesa. Não é nem de presidente, de relator de CPI. Não, e não cabe esse assunto. E não cabe esse assunto. Não cabe. Né? Mas tem nada a ver com o negócio. Quando que presidente do sindicato o presidente do ligado ao prefeito? Nunca. Mas não importa, ele não precisa ser. Você não deve levar lá nem adversário do Emanuel. Não tem porque você levar lá o Wilson Santos, que foi adversário do Emanuel. Você acha o Wilson que o Emanuel deve ser caçado? O Wilson não tem nada a ver com isso. Só caberia se fosse assim. O Wilson, foi noticiado que você estava presente naquele ato. Você viu a entrega do dinheiro? Ou você acompanhou a Alan Zanata para gravar o Silvio lá na casa do Silvio? Fora isso, não tem nada a ver com o fato. Mauro Mendes, você não asfaltou o bairro do Aquino. O que isso tem a ver com a CPI do Paletó? Antero, é sugestão. Sugestão não quer dizer que a comissão vai analisar os pedidos. Adevair, vocês têm quantos dias para terminar a CPI? 120 dias. 120 dias. Se vocês saírem do foco, vocês não vão terminar a CPI. Inclusive, né? eu sugeri que primeiro fosse ouvido o Sival Barbosa. Eu acho que tinha que ser o último, tá aí. Bom, tudo bem, o relator é o relator, mas eu acho que tem que ser o último. Na hora que você ouviu o Sival Barbosa por primeiro, acabou a CPI, pode fechar a CPI. O Sival Barbosa tem que ser o último. Primeiro, por vários motivos. Ele já fez delação. Já é pública. A delação dele é pública. Ele não pode mentir na comissão. Ele não pode mentir sobre o que ele já falou. Então é muito melhor vocês apurarem todos os outros fatos para culminar com o Sival Barbosa. Por que o Sival Barbosa de cara? Só se for para fazer sangrar o prefeito Emanuel Pinheiro. A CPI não pode ter por objetivo nem fazer sangrar o prefeito e nem absolver o prefeito. O único objetivo da CPI é apurar o fato. É isso que nós vamos fazer, apurar o fato. E ela tem que ter duas coragens.
ela tem que ter a coragem de absolver, se for necessário. Olha, pelos fatos apurados, ficou em dúvida, na dúvida é em favor. E você pode ter certeza, Antero, que... E precisa ter a coragem também de condenar, se for o caso. Você pode ter certeza. Por isso que eu aceitei o cargo de relator, vindo dos líderes partidários. Porque se tiver que condenar, vamos condenar. Se tiver que absolver, não vamos absolver. Tem que ter coragem. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E se for condenado, o que acontece com o prefeito? Não, com o prefeito nada. Você pode condenar, você pode mandar para o plenário cassar. E pode mandar para o Ministério Público, que é onde já porque o relatório vai ser lido em plenário. Quem vai decidir é os vereadores em plenário. Então, assim, mas a CPI... Não, o relatório que vai decidir são vocês três. Então, o relatório... E aí depois será submetido ao plenário. Não adianta nada eu fazer um relatório e se não tiver apoio do plenário. Não. O relatório de CPI, quem aprova é a CPI. Pois é, a CPI vai colocar o relatório em plenário. Está aprovado aqui. Em plenário da CPI. Da CPI. Aí Sim. quem vai decidir é os 3 membros. Decidiu, vai para o plenário, para os vereadores decidir. Em voto. Se votam o que? As recomendações? As recomendações, se acata o relatório. Por exemplo, se o relatório sugerir, não, é impeachment. Aí tem que fazer. Aí é outro processo, né? Vamos voltar o relatório. Vamos fazer o relatório da cassação e começa o processo do impeachment do prefeito. Se for essa a conclusão da CPI. Eu fui vereador de Cuiabá. Aliás, uma das coisas que eu me orgulho é de ter sido vereador de Cuiabá. Eu torço pela Câmara de Cuiabá. Essa Câmara é muito importante. É a Câmara dos 300 anos de Cuiabá. Ela precisa estar à altura da grandeza cultural de Cuiabá. Eu, sinceramente, eu torço para vocês fazerem um grande trabalho. Mas acho que esses equívocos assim, eles vão prejudicar o trabalho. Vou levar o Oswaldo Sobrinho lá para quê? Para explicar como que ele e a esposa dele fizeram o New One. Que dia que foi que o New One nasceu? Você não está entendendo, Antero. É sugestões. Não quer dizer que a pessoa vai ser ouvida. Quem vai definir é o membro. Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem. Tá fora do razão. Por que razão? Claro. Se o senhor sugeriu, o senhor deve ter uma motivação para sugerir. Na sua cabeça, o senhor, eu estou sugerindo esse nome porque eu acho que esse nome, de alguma maneira, podem ajudar a elucidar os fatos determinados lá no objeto de investigação da CPI. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que motivou o senhor? Só para... Não, vou dar sugestão para dar? Não, vamos trazer o Papa? Qual que é a fundamentação para essas sugestões, para esses nomes, fora da situação fática aí, envolvendo a CPI? Porque o Oswaldo Sobrinho, assim, eu penso de que forma? O Oswaldo Sobrinho é o pai do vice-prefeito. É o pai do vice-prefeito. Tá bom, mas ele participou do ato lá? Não, eu quero saber alguma coisa relacionada ao prefeito. Se o prefeito, se ele sabe de alguma coisa, que o prefeito cometeu algum equívoco, alguma coisa. Então, é uma sugestão que nós colocamos. Não é que, eu já falei mais algumas vezes. Não é que vai ser. Pode ser. Se for, vai ser convidado a participar da CPI. Eu discordo. Na verdade, na minha opinião, tem que ouvir 4 pessoas. Não, tem que ouvir mais. Tem que, olha, ali tem que requisitar alguns documentos. Vocês têm que requisitar. Primeiro vocês têm que conhecer a situação. Vocês têm que requisitar o documento da perícia da Polícia Federal. Isso aí vocês podem requisitar. Já está no cronograma para a gente fazer isso. Para fazer isso, né? Isso aí está certo. Requisitar o documento da perícia. Segundo, vocês têm que requisitar. Se o senhor não tiver, eu tenho, viu, vereador? Nós vamos requisitar. Vocês têm que requisitar oficialmente os peritos da Polícia Federal que fizeram a perícia, eles precisam ser ouvidos sobre aquela famosa fita do Alan Zanata. Porque o ato que mais atinge ou não atinge o Emanuel Pinheiro, ou atinge ou absolve o Emanuel Pinheiro, é o ato da fita. É por isso do Alan Zanata. Então é nisso aí que vocês têm que centrar fogo e também centrar fogo buscando informações que o prefeito já forneceu, embora timidamente, esparsamente aqui e acolá. O prefeito, por exemplo, disse que não é dele, né?
que o dinheiro que ele recebeu era que ele recebeu como pagamento de uma pesquisa feita pelo irmão dele, Marco Polo. Eu acho que são essas coisas que dizem respeito à CPI. Fora disso, não tem por que chamar Mauro Camargo lá, que depoimento que o Mauro Camargo vai dar. Antero Paes Bar vai lá na CPI, para quê? Para emitir um conceito pessoal meu? Oswaldo Sobrinho vai lá dizer, não, o prefeito Emanuel Pinheiro é bacana. Para quê? Não sabemos o que ele vai dizer. Não, mas o que ele pode falar, ou pelo bem ou pelo mal, não serve para nada. Ele não é testemunha desses fatos, a não ser que se descubra depois que é. Bom, eu vim hoje aqui, Antero, pessoalmente na Rádio Capital. Não, fala aí o que você quer falar. Eu quero falar o seguinte, eu construí uma vida política minha de 3 mandatos de vereador, construí uma vida minha também como funcionário da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Entrei dia 1º/6/84, na época do prefeito Anildo Lima Barros, como office boy, como mirim da Prefeitura. E tudo que você imaginar, eu já fui dentro da Prefeitura, até secretário eu já fui, diretor da Folha de Pagamento, diretor de Estudo de Previdência nosso, e construí uma carreira com humildade e honestidade. Então, se eu aceitei ser relator da CPI, é porque eu vou fazer um bom trabalho, eu tenho consciência disso, que eu vou fazer um bom trabalho, vou fazer um trabalho honesto e técnico, e eu tenho certeza absoluta disso. O que tiver na CPI vai estar no relatório. E outra coisa, os meus eleitores, que eu nunca diminui minha votação na capital, eu sempre aumentei, eu posso dizer para eles que eles podem confiar em mim. Pode confiar em mim, porque eu sempre, nunca deixei margem de corrupção, de desonestidade. Eu sou um político que eu não tenho um grupo, não tenho um grupo político. Eu tenho um grupo dos meus eleitores, que solicita minhas candidaturas, que o candidato sempre está junto comigo. Então, esses eleitores meus, pode confiar em mim, que eu vou dar tudo possível e impossível para poder as coisas sair certinho. E outra coisa que eu disse aqui, eu não vou aceitar palanque eleitoral dentro da CPI. Eu já observei que muitos colegas querem fazer palanque eleitoral. Então, não é para isso que foi feita a CPI. É para investigar, para poder chegar no final, tá aqui o resultado, foi isso aqui. Então, por isso que eu fiz questão de vir hoje pessoalmente, com todo o respeito que eu tenho pela Rádio Capital, que eu tenho por você, Antero, que eu já fui até seu eleitor quando você foi candidato a senador. Então, não tem problema nenhum se você não confia em mim. Não, é que eu não confio. Eu da mesma forma que eu já te elogiei aqui, por exemplo, recentemente você veio aqui falar de um projeto que eu elogiei. Qual que foi o projeto mesmo? Bom, inclusive, esse projeto meu foi sancionado agora, foi sancionado ontem. Pois fala qual que é o projeto. É o projeto das faixas dos ônibus. Por exemplo, hoje já pode transitar na faixa dos ônibus os táxis, as ambulâncias e as motos. Então, recentemente você veio aqui. Agora, eu também divergi do senhor com relação à questão de sessão secreta. Não, mas ninguém disse sessão secreta. Tá bom, a Câmara disse. Essa palavra secreta, eu inclusive trouxe a ata para você ver. Na ata não tem nenhuma palavra escrita secreta. Não existe a palavra secreta dentro da casa. Inclusive nós citamos, fiz questão de citar no último ponto da ata, vamos colocar 62, né? Colocar o artigo 62. No artigo 62 do regimento interno diz que as sessões seriam públicas. Tá, olha, eu estou com o tempo esgotado, mas eu quero que o senhor responda rapidamente aqui, porque tem muita pergunta do WhatsApp. Rinaldo Almeida, pergunte ao vereador Adevair Cabral se a proposta dele segue a orientação do seu partido, sim ou não? Ou é sua só? Não, o meu partido, inclusive, tenho muito elogiado o PSDB, que ele não tem interferência nenhuma dentro da Câmara Municipal. Tá bom. Tem Américo Rafael, muito obrigado, Américo Rafael, parabéns pelo programa do seu caráter. Luiz Augusto Espírito Santo pergunta ao Adevair qual a sua intenção de chamar o secretário Estopa, Marcelo Padeiro, enfim, para avaliar a gestão do prefeito, que não tem nada a ver com a CPI. Luiz Augusto Espírito Santo, você já respondeu. Marcos Eduardo Ribeiro era pro deputado que saiu. Reinaldo Almeida era a mesma coisa que eu já perguntei. Luiz Augusto Espírito Santo também era sobre o secretário Estopa e Marcelo, que o senhor está chamando. Então, Adevair, muito obrigado, e o microfone para os seus esclarecimentos. Eu quero finalizar. Pode finalizar aí, dizer à população de Cuiabá, aos meus eleitores,
e toda a imprensa que as sessões da CPI serão abertas e públicas. Se por um acaso tiver alguma coisa com relação... Se tiver confusão, vocês podem fazer a galeria, isso é normal, né? Porque tudo tem que ter organização. Tudo tem que ter organização. Se tiver algum ponto que o delator falar que ele prefere que seja ouvido em algum lugar, a gente tem que ir na casa dele, vamos fazer isso também. A CPI ela pode também deslocar de um lugar para ir para o outro. Por exemplo, se o Silval Barbosa falar assim, comissão da CPI, eu não posso sair da minha casa porque eu estou em prisão domiciliar, um exemplo que eu estou dizendo aqui, e vocês vão ter que vir na minha casa, a CPI vai na casa dele para poder ouvir ele. Então, nesse caso, como que a população vai na casa dele? Não tem como. Então, nesses casos assim... embora no caso do Silval, a CPI pode convocar sim, mas tudo bem. Não, eu estou dando um exemplo, que pode a gente... Pode convocar e a justiça autoriza. A justiça autoriza, até a CPI tem poderes judiciais. Mas, vereadora Devair Cabral... Então, eu estou garantindo aqui que as sessões não serão secretas, em momento algum foi cogitado, alguma pessoa dentro da casa, fogo amigo, que saiu com essa conversa para a imprensa ou para a população. Então, não existe lá dentro sessão secreta. Então, já está definido, as sessões serão aberta à imprensa, à população. E o relatório vai retratar o que for de verdade, né? O relatório, como eu disse para os líderes, se tiver um pingo no i, ele vai estar no relatório. Então eu não quero interferir, eu não quero um relatório superficial. Eu quero um relatório que vai dizer com minhas palavras. Olha, o Antero, ele falou isso, o fulano falou isso. E tipo, no final, vamos fazer a conclusão de tudo isso. E aí, vamos submeter ao plenário, falar assim, tá aqui, o relatório foi isso aqui, condena ou não. Tá? Vereador, muito obrigado pela entrevista, feitos os seus esclarecimentos, sinceramente eu torço para que o senhor faça um bom relatório da CPI. E toda vez que me chamar para uma entrevista, que eu não devo nada, eu vou em qualquer lugar. E vou debater os meus pontos de vista, porque eu sou um vereador, um político, que eu falo o que eu penso. Eu não falo porque as pessoas querem ouvir. Tá bom. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar porque eu estou sentindo que merece. Se eu falar que eu vou criticar porque eu acho que merece. Ninguém coloca nada na minha cabeça e fala assim, você tem que fazer isso. Tá bom. Entendeu? Então eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Capital, agradeço você também e agradeço meus eleitores por ter confiado em mim e confia.